Oi! Hoje é a resenha do conto A Garota que Acordou o Sonhador, de Laini Taylor. O conto de encerramento aqui do livro O Presente do Meu Grande Amor, 12 histórias de Natal. Os gêmeos Ivan e Jethry, assim como Niv, eram parte do grupo de crianças levados para lá 12 anos antes. Órfãos da peste que assolou a colônia fracassada, comprados baratos para trabalhar duro. Os meninos no campo, as meninas na fábrica. A comida era escassa e as camas muito finas, nas cabanas açoitadas pelo vento atrás da fazenda cemitério. Para todos eles, a luz no fim do túnel era: seriam livres quando chegassem à idade. Eles chamavam de idade. Simples assim, como se fosse a única que importasse. Esse é um trecho ali do começo de A Garota que Acordou o Sonhador, de Laini Taylor, que conta a história desta órfã, a Niv Ellacui, que, como vocês perceberam, não passa de uma escrava, assim como os dois gêmeos citados. Claro que quando eles alcançam a idade adulta, eles são livres. Mas livres para fazer o quê, né? Todo mundo quer sair ali daquele lugar, a Ilha das Penas. Para os meninos há uma certa facilidade, porque os navios que aparecem por lá, os navios mercantes, eles têm a oportunidade de se tornarem marinheiros. Mesmo que também seja naquela condição quase igual, né? Eles estarão atrelados a um contrato ali de trabalho, de serventia, durante anos a fios. Mas pelo menos estarão longe dali. Só que as meninas, não é possível. Você já sabe o que acontece com uma garota dentro de um barco cercada de um monte de marinheiros. Isso não dá certo. Então a única opção para elas é ficar ali mesmo na Ilha das Penas e arranjar um casamento. De onde vem outro problema: não conseguem um marido de uma casta social um pouco superior, elas serão obrigadas a se casarem com os outros órfãos, os outros meninos órfãos que também ficarão adultos. O que é praticamente ficar na mesma miséria que já se encontram. E para complicar, obviamente, a situação aqui dessa protagonista, a Niv, ela é cortejada por um homem mais velho que já teve 3 esposas. As 3 faleceram, né? E é claro, ela provavelmente será a 4ª dele, do reverendo Spears. Claro que ela não está interessada nisso, mas também ela não tem outra opção de fugir daquela tradição ali da ilha. O que ela faz? Bom, ela começa a rezar, orar, pedir para um ser mágico chamado Wicca, o sonhador do título aqui da história. Agora, será que esse ser mágico consegue ajudar ela? Eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, já dá para perceber que este conto é completamente diferente dos outros 11 anteriores. A narrativa aqui da Laini Taylor é muito mais densa, rebuscada, distante daquela narrativa bem pueril que a gente viu até agora. Vamos combinar, né? Estes textos para jovens adultos não precisam ser muito elaborados e geralmente eles têm um linguajar mais cotidiano, tentando emular justamente a fala dos adolescentes. Já que o estilo da autora complica um pouco, as frases são mais rebuscadas, difíceis de serem entendidas, ou seja, causa um grande choque. Obviamente que um texto mais complicado foi deixado de propósito para ser o último do livro, porque se você coloca um negócio desse lá no começo, na primeira história, com certeza iria afugentar todo o público-alvo. Então é uma boa sacada colocar ele como o último. E se ofendeu, não tem problema, o livro já acabou mesmo, né? De qualquer forma, é uma surpresa muito interessante, muito bem-vinda, né? Para quebrar aquela mesmice que já acontecia desde o começo, com histórias praticamente iguais. Uma ou outra
tinha um estilo um pouquinho diferente, mas às vezes variava mais porque tinha mais humor ou um texto que fluía um pouco mais fácil, mas não uma coisa difícil como o texto de agora. Mas se isso é uma novidade, também passa a ser um problema. Essa história é pura fantasia, também é uma coisa diferente do que a gente estava vendo antes. Já tivemos acho que 2 textos aqui anteriores que estavam normais e de repente caíam numa fantasia. Mas esse aqui é uma fantasia mais imaginativa de cabo a rabo. Primeiro que a ambientação é totalmente ficcional, nessa tal Ilha das Penas, e contando com seres fantásticos, mágicos. Embora a situação social ali seja possível na nossa vida real. Claro, constituindo uma grande crítica, né? Principalmente para a condição feminina, onde elas não têm muita liberdade. Mas temos um problema maior de todos aqui. Essa história, o que ela tem de Natal? Me digam, quase nada. Na abertura do texto é revelada uma tradição ali da Ilha das Penas, que desde o dia 1º de dezembro até a véspera do Natal, as meninas que estão sendo cortejadas pelos homens recebem toda manhã um presentinho na porta da casa onde elas moram. Então o pretendente vai lá, coloca alguma coisa para, digamos, fazer o flerte através de objetos. Então o texto comunica que isso é uma tradição do Natal, mas depois esquece. Depois de algumas páginas ele volta a citar de novo que aquela época ali é natalina. E depois, uma terceira vez, bem assim por cima. Na verdade, a gente fica com a sensação, já que esse elemento natalino não influi em nada na história, na trama principal, a gente pode dizer que aquilo ali é puro enfeite, colocado tipo depois que o texto foi escrito. Dá até para imaginar um absurdo assim, né? A organizadora aqui dessa coletânea, a Stephanie Perkins, chamou a Laini Taylor. Você quer participar aqui da antologia que eu estou fazendo? Manda um texto aí sobre o Natal. Ela pegou um texto que ela tem ali de fantasia, colocou 2, 3 citações sobre o Natal e mandou. Tá pronto, fia. E obviamente, né, se o próprio Natal é citado nessas circunstâncias, é claro que espírito natalino aqui você não encontra mais nem em pensamento. Não, de jeito nenhum. Não há questões familiares, não há aquela tristeza que só o calor humano pode ajudar. Não. Mesmo porque não há tradição nenhuma aqui. Essa situação ali é forçado. Pelo menos também não tem aqueles triângulos amorosos, casalzinho romântico. Aliás, nós temos um triângulo amoroso, né? Porque temos Nive, o Reverendo Spears e também o Sonhador. É óbvio que o Sonhador também vai querer ficar com a Nive no final das contas, no final da história. E para terminar, a gente precisa dizer que toda essa parte fantástica aqui da história, no que se refere ao Wicca, ao Sonhador, na verdade funciona para combater o vilão aqui do conto, o Reverendo Spears. E isso é até resolvido de uma maneira bem rápida, bem frustrante para falar a verdade. Porque dá para pensar, puxa, vai haver um combate entre os dois, aquela entidade fantástica e o representante de uma igreja, mas não, tudo se resolve assim numa linha. E a partir daí a mocinha da história já pode ficar feliz. Então, este conto da Laini Taylor acaba sendo uma novidade, mas também saindo tanto da tangente que acaba frustrando na mesma proporção. Por isso, para a garota que acordou o sonhador, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. E agora, com essa resenha, encerramos o livro O Presente do Meu Grande Amor, 12 histórias de Natal. E hoje é véspera de Natal e só resta dizer, eu, Paulo Fabian, aqui o Imantado de Livros, um bom Natal para todos vocês. Não importa se é o Natal cristão ou o Natal da Coca-Cola. Eu sou da turma do Natal da Coca-Cola. Então, Feliz Natal para vocês e até mais.